Olá! A gente já parou para pensar em como é que são tomadas aquelas grandes decisões, sabe? Aquelas que afetam nossas cidades, nosso país? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como os dados estão de verdade revolucionando a gestão pública. A ideia é sair daquele campo da intuição, do eu acho que é por aqui, e ir para o campo da evidência. Vamos nessa? Então, para começar, vamos entender o cenário, né? Na gestão pública, qualquer decisão, por menor que pareça, tem um impacto assim gigantesco na vida de milhões de pessoas. E é aí que mora o desafio. Muitas vezes, os gestores precisam decidir coisas super importantes, mas com informações pela metade, sabe? É um baita problema. Isso, claro, leva a gente para uma pergunta que é central. Poxa, por que algumas políticas que parecem ótimas no papel, super bem intencionadas, acabam não dando o resultado que a gente esperava? E olha, na maioria das vezes, a resposta não está na má intenção, não. Está na falta de um mapa, de um dia claro, de informações concretas que mostrem o melhor caminho a seguir. E é aqui que entra uma metáfora que eu acho perfeita. Tentar fazer gestão pública sem dados é como ser o capitão de um navio numa noite de tempestade. Escuro total, sem bússola, sem ver as estrelas. É um risco enorme, super ineficiente e, sendo bem otimista, o resultado é totalmente imprevisível. Mas e se desse para acender a luz nesse navio? E se a gente tivesse um mapa super detalhado para essa navegação? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Chegou a hora de iluminar esse caminho, usando dados e evidências de forma estratégica. E essa solução, esse mapa, tem nome, viu? É a chamada gestão pública baseada em dados e evidências. O que é isso na prática? É uma metodologia para a gente trocar o achismo, o eu acho que, pela certeza. É uma forma de transformar completamente o jeito que os problemas são vistos, as soluções são criadas e, claro, os resultados são medidos. Ok, parece legal, né? Mas como é que isso funciona na prática? Porque não é só sair juntando um monte de números. Existe um processo, um passo a passo. E é isso que a gente vai ver agora, as 4 etapas fundamentais que transformam aqueles dados brutos em decisões, poxa, decisões inteligentes e que realmente fazem a diferença. Olha só quais são. Primeiro, coleta e organização. Depois, a análise. Em seguida, a apresentação. E, para fechar, a decisão. Dá para pensar nisso como uma linha de produção, sabe? Cada fase pega o que veio da anterior, adiciona valor e deixa a gente um passo mais perto de uma ação que funciona de verdade. Agora vamos olhar cada uma delas com mais calma. Então, o primeiro passo, esse é o alicerce de tudo: coleta e organização. Porque, vamos combinar, não adianta nada ter uma montanha de dados se está tudo uma bagunça, se ninguém consegue achar nada. Essa fase aqui é para garantir que a informação bruta seja limpa, organizada, confiável, é a base que vai sustentar todo o resto. Beleza, com a base pronta a gente vai para a análise. E é aqui, olha, que a mágica acontece de verdade. É o momento em que os dados deixam de ser só um monte de números e começam a virar conhecimento. A gente começa a procurar padrões, tendências, a conectar os pontos. É como se os dados começassem a contar uma história pra gente. Ok, a gente analisou e descobriu coisas incríveis. E agora? Agora a gente precisa comunicar isso. Essa etapa, a de apresentação, é fundamental. Pensa bem, de que adianta ter uma ideia genial, um insight brilhante, se quem precisa tomar a decisão não consegue entender? O objetivo aqui é esse: pegar o que é complexo e transformar em algo simples, visual, intuitivo, usando gráficos, mapas, o que for preciso. E aí a gente chega no grande final do processo: a decisão. Agora sim, com uma base de dados sólida, uma análise que revelou a história e uma apresentação que deixou tudo claro, o gestor público pode finalmente tomar uma decisão informada. Acabou o tiro no escuro. Agora uma ação estratégica, pensada, com uma chance de sucesso muito maior. Tá, mas, na prática, qual é a diferença real que isso tudo faz? Para deixar bem claro, vamos fazer uma comparação direta, o antes e o depois. A gestão sem dados e a gestão com dados. Olha, a diferença é gritante. De um lado, a gestão sem dados. As decisões vêm da intuição, do feeling, o risco é altíssimo. E os resultados, uma caixinha de surpresas. Agora, do outro lado, a gestão com dados. As decisões são baseadas em fatos, em evidências. O que isso significa? Recursos bem aproveitados e um impacto que a gente consegue medir e mostrar para todo mundo. E no fim das contas, o que a gente ganha com tudo isso? Ganhamos políticas públicas que de fato funcionam, que resolvem problemas de verdade e, como consequência, a gente constrói algo que talvez seja o mais valioso de tudo: a confiança da sociedade.
Quando as pessoas veem que as decisões são bem pensadas, que o dinheiro público é bem usado, a confiança na gestão pública aumenta. E isso não tem preço. Então fica claro que essa gestão baseada em dados não é mais uma coisa do futuro, né? Já é uma realidade, ou pelo menos uma realidade em construção. Mas, como tudo, isso leva a gente a pensar: qual é o próximo passo? Qual o próximo grande desafio dessa jornada? E para a gente fechar, eu queria deixar uma provocação no ar. Se os dados e a tecnologia nos dão um mapa bem detalhado, o que garante que os gestores vão de fato usar esse mapa para navegar? Porque uma coisa é ter a ferramenta, outra é ter a cultura para usá-la. Esse talvez seja o grande desafio de agora em diante. Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.